presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Eu volto duas vezes, golpista! Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou André Denardi. Eu sou o Lucas Mendes. E este é mais um episódio do Geopolis, um podcast que discute temas políticos e geopolíticos no Brasil e no mundo, de forma sempre plural, acessível, didática e democrática. Somos professores das áreas de ciência política, relações internacionais, humanidades em geral, e hoje vamos tocar nesse vespeiro que é a memória, o aniversário, a lembrança, usa aí o termo que você preferir, dos 60 anos do golpe militar, golpe civil-militar, Revolução de 64, contra-revolução, golpe, contra-golpe, enfim, é isso que a gente vai discutir aqui, exatamente isso, o balanço desse marco de 60 anos de regime militar, do início desse regime no Brasil, os impactos dele na atualidade, como ele é lembrado hoje, o que foi o regime militar durante o seu período de vigência, como que a sociedade interpretou e interpreta esse período da história. Então é muito tema, muito conteúdo e sempre discutindo de uma forma mais transversal possível para que você construa a sua própria opinião, o seu próprio ponto de vista. Aqui a gente põe, eventualmente tem uma opinião minha do Lucas, mas a gente põe principalmente os insumos, as ferramentas, os pontos de vista para ajudar você a construir o seu próprio senso crítico, que é o mais importante de tudo. E pergunto ao meu colega Lucas o que ele acha dessa temática. Será que a gente vai dar conta, Lucas? Sem dúvidas, não temos medo, de debater. Nós recentemente falamos sobre, por exemplo, países, como a própria Rússia, tem um sistema político que é bastante fechado, é pouco democrático. Nós comentamos sobre a própria cultura política daquele país. Vamos comentar um pouco sobre a nossa cultura política também, Apesar do Brasil ter agora maior período da sua história de democracia ininterrupta, Nós estamos vivenciando essa situação. O Brasil é um país com uma cultura bastante autoritária, do ponto de vista político. Nós vamos falar hoje da ditadura militar de 64, o golpe de 64, fez aí 60 anos, mas são muitas as ditaduras, são muitos os regimes autoritários no Brasil, então também tem a ver com a nossa cultura política, essa situação aí de pouca democracia ao longo da nossa história, sobretudo quando a gente pega aí Brasil colônia e daí pra trás, e nem se fala, período do Império, mas sem dúvida, medo nós não temos de falar desse assunto, é polêmico, é espinhoso, mas vamos sem medo, que hoje tem mais polêmica aqui no Geopolis, como sempre, À margem do comando, da coordenação dele, o general Mourão Filho saiu de Juiz de Fora e veio em direção ao Rio de Janeiro. E antes da gente dar sequência, fica aqui a nossa chamada para que você participe das nossas iniciativas paralelas ao nosso podcast aqui. Se você tem interesse em nos ajudar, nos auxiliar, nos fortalecer, manter esse projeto vivo, não deixe de nos ajudar financeiramente através de qualquer doação no Pix, contato.geopolis@gmail.com. Esse Pix é o nosso e-mail, que também pode ser usado para você se contactar conosco, para você interagir conosco, para o caso de você querer participar das nossas aulas ao vivo, nossas aulas síncronas. Todo mês, no final de cada mês, na última quinta-feira do mês, para ser mais específico, nós temos encontros para discutir ao vivo, junto com vocês, online, numa aula síncrona, a respeito dos temas políticos e geopolíticos que mais têm chamado a atenção a cada mês. Recentemente, no fim de março, agora tivemos uma aula muito legal com o Lucas a respeito do Oriente Médio, as principais crises que têm acontecido naquela região do mundo, e em fevereiro tivemos uma aula comigo, conduzindo sobre o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro no contexto da política brasileira, o futuro dessas figuras e desses movimentos na nossa política. Então, é sempre um tema de relevância, um tema que está em alta aí no debate público. Vai ser um prazer ter você conosco nessas edições. Se você quiser participar de uma delas individualmente, é só entrar em contato conosco, seja pelo e-mail, que também é o nosso Pix, que vai lá diretamente na conta do Lucas, na Caixa Econômica Federal, ou também através do nosso direct. Nós temos uma página no Instagram. Se você ainda não seguiu, não sei o que você está esperando, não deixe de seguir a nossa página Pod Geopolis lá no Instagram. Lá você pode falar conosco também no direct,
porque nós estamos sempre divulgando essas aulas. Vocês podem participar das edições mensais e, se quiserem também, existe a possibilidade de participar da nossa comunidade ao longo do ano, né? Você ganha condições especiais para participar nesse formato, né? Durante o ano todo. E para quem quiser doar um Pix, vocês podem doar qualquer valor e terão como um agradecimento por essa generosidade o nosso e-book, o Guia Essencial da Política e Geopolítica no Brasil e no Mundo. Um guia elaborado por mim e pelo Lucas, que trata desses principais temas que a gente tenta lidar aqui todo episódio no nosso podcast. Então, feitas essas considerações, vamos para o nosso tema. Não foi um golpe, um movimento civil baseado na Constituição de 1946. Bom, gente, quando a gente pensa em regime militar, no que representou, o que significou isso para a nossa história, é bom a gente colocar alguns parâmetros para a gente refletir junto. Não é a intenção aqui trazer essas informações para relativizar ou suavizar ou endurecer o que foi este momento histórico da nossa trajetória política e social, mas para a gente colocar em perspectiva. A ditadura militar no Brasil durou de 1964 a 85. Ela teve a passagem de presidentes militares e, para termos de comparação, nós tivemos, por exemplo, na ditadura do Estado Novo, que aconteceu de 37 a 45, um número maior de mortes políticas, mortes pela perseguição do regime, do que nós tivemos no regime militar. Ao mesmo tempo, nós temos, em comparação desse período do regime militar, que aconteceu também em paralelo com regimes militares em países vizinhos, Chile e Argentina, um número consideravelmente menor de mortes e perseguições do que nós tivemos, por exemplo, na Argentina, que tivemos milhares de perseguidos e desaparecidos políticos, e no Chile, onde houve dezenas de milhares. Então, regimes que foram muito mais duros e que também estiveram num contexto semelhante ao que se estabeleceu aqui no Brasil. Isso é interessante a gente avaliar, porque hoje nós vemos com muita a lembrança é muito recente, né, do que aconteceu no regime militar. As pessoas que estiveram presentes nesse período, muitas delas estão vivas até hoje. Então a lembrança ainda está muito viva, mas é interessante a gente considerar como que um regime que teve um saldo aparentemente menor do que em outros períodos anteriores tem essa diferença de análise. Inclusive, quando a gente pensa no regime Vargas, até hoje, né, no pensamento comum, quem conhece esse período da história, avalia ele de uma forma muito mais condescendente, muito mais suave. Vargas constantemente é eleito uma das principais figuras políticas, mas não apenas políticas, figuras históricas do Brasil. Ele é ovacionado muitas das vezes, né, o legado de Vargas para a história do Brasil, sendo que ele protagonizou uma ditadura mais sangrenta que o regime militar, e que vigorou de 64 a 85. Então, é interessante como que essa construção ela vai sendo percebida a depender do ponto de vista, e como que é importante a gente colocar isso em consideração para fazer essa análise. E um outro ponto que eu trago também aqui, já para temperar a nossa discussão, é como que a democracia no Brasil é frágil e recente. O Lucas trouxe muito bem pontuado e lembrado, que hoje nós estamos vivendo o período mais longevo de democracia no Brasil. E é engraçado como que esse período é pequeno ainda, como é curto. Porque nós tivemos ali, se a gente espremer, se a democracia do Brasil, se a história política do Brasil fosse uma laranja e a gente espremesse ela para saber o tanto de democracia, tanto de período democrático que sairia muito pouco. Porque, na verdade, a gente teve ali uma pseudo-democracia da República Velha, que, assim, de tão fraudulenta, de tão cheia de erro, de ponto cego, de problema, dificilmente poderia ser considerada uma democracia, mas, assim, vamos supor que foi, né? De 1889 a 1930. Ali, 41 anos de uma democracia bem frágil, bem dúbia. Depois a gente teve o período da Era Vargas, que foi dividido num regime provisório e depois numa ditadura,
que deixa de se perpetuar a partir de 45, de 45 a 64, ou seja, nem 20 anos, né? 19 anos nós tivemos um regime democrático ali mais próximo de um liberalismo ali, de uma democracia liberal como a gente conhece hoje, e aí tivemos 21 anos de ditadura militar. Então, isso faz com que a nossa sociedade esteja pouco acostumada com esse modelo de democracia liberal vigente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, Canadá, nos países do Ocidente em geral. E como o Lucas bem trouxe na nossa última gravação a respeito das eleições na Rússia, como que o país ele tem uma percepção de democracia muito próxima, muito relacionada à história política, à trajetória institucional que esse país desenvolveu. A Rússia, como um país pouco acostumado a uma democracia liberal, obviamente vai trazer como resultado uma democracia liberal difusa, transversal, vamos dizer assim, com as suas particularidades. Então, hoje, entender o que foi o regime militar no Brasil passa por todas essas percepções, todas essas construções históricas e um fato que também precisa ser colocado em consideração é a influência do exército, do segmento militar na nossa história política, e como que é uma categoria extremamente influente e capilarizada na nossa sociedade. Se a gente apertar, a gente consegue descobrir que existe alguém próximo, alguém da família, um amigo de um amigo, um conhecido, um tio, que está ligado a alguma força de segurança ou teve alguma passagem pelas forças militares. Então isso não pode ser menosprezado. É uma categoria que tem uma grande influência, que tem uma grande coesão, que tem um corporativismo muito grande, e isso também influencia a maneira com que nós lidamos com esta memória hoje, né, do que foi esse regime militar. Eu vou trazer aqui alguns outros pontos de vista para mostrar que o regime militar ele tem a sua essência perniciosa para uma democracia liberal, obviamente. Um regime de exceção é um regime de exceção em ponto final, não tem o que passar pano com relação a isso. Pode haver aqueles que dizem que, foi uma ditadura, mas foi uma ditadura branda ao mesmo tempo, porque que ditadura é essa que tem uma rotatividade no poder? Que ditadura é essa que tem eleições legislativas com regularidade? Que ditadura é essa que permite uma oposição, né, aquela oposição como foi o MDB durante muito tempo? Então isso tudo serve como elementos para suavizar um regime, mas que no fim das contas é um regime ditatorial, um regime de exceção. Se houve alguma tentativa de suavizar este regime, foi muito em função da necessidade de que houvesse uma forma de suavizar por uma pressão social. Já foi dito aí por historiadores que se a ditadura no Brasil pode ser considerada uma ditadura branda, é porque havia alguma influência da sociedade nesse sentido. É coisa que pode não ter ocorrido na Argentina ou no Chile, onde a sociedade teve mais embate, teve mais combatividade com relação a esse regime, que foi obrigado a pesar a mão e a perseguir mais, oprimir mais, reprimir mais, prender mais. Então, isso mostra, inclusive, como que parte da sociedade, pelo menos, deu uma fundamentação para esse regime, que vigorou por 21 anos ininterruptamente aqui no Brasil. Então, muitos elementos para a gente tratar, e convidamos vocês a refletir conosco sobre as particularidades deste regime. E digo mais, né, para agravar ainda mais a polêmica aqui, para intensificar. Até que ponto os movimentos que se colocaram contra este regime militar, este regime de exceção, que é um regime de exceção, também não vieram propondo não o retorno a uma democracia, a um modelo de democracia liberal, mas um outro modelo tido como autoritário numa perspectiva democrática liberal, só que com um outro viés, um viés eventualmente mais à esquerda. Então, tudo isso se mistura, gente, nesse processo de compreensão desse regime que foi contundente, de que foi para muitos prejudicial para nossas instituições democráticas, para nossa noção de coesão social, até para a economia, podemos falar um pouco sobre isso também se for o caso, mas que traz até hoje muitas perguntas não respondidas. Enfim, passo aqui para o Lucas fazer as suas considerações também. André, eu queria começar aqui
fazendo justamente uma breve recapitulação sobre o que antecedeu, né, o regime militar no Brasil. Você bem falou aí, tem gente que chama de regime civil militar, né? Eu particularmente não consigo observar essa situação do primeiro, né? É importante destacar que golpe no sentido mais positivista, mais neutro da palavra, talvez menos ideologizado para a esquerda ou para a direita. A gente pode pegar aí, eu gosto sempre de pegar o Norberto Bobbio, né, que é um positivista, é alguém que dentro do campo da ciência está ali no centrão, né? E ele vai dizer, né, que golpe, a diferença entre golpe e revolução, e quando a gente fala de ditadura no Brasil, sempre tem essa discussão, né? Foi uma revolução, foi uma contra-revolução, os apoiadores, né, da ditadura de 64, vão dizer sempre, vão ter esse viés, né, de que foi algo no sentido de uma revolução, mas, por exemplo, para o Norberto Bobbio, né, a revolução, ela é algo que tem a ver com o rompimento, né, da estrutura política que existe naquele momento, algo que aconteceu na ditadura, mas, ou seja, a ditadura rompe com o sistema político, com a Constituição que existia anteriormente, que era a Constituição de 45, né, Constituição pós-período da ditadura Vargas, né, então tem um rompimento com isso, mas não há um rompimento social, né, não há um rompimento na ordem social. A ordem social ela é mantida, né? Na verdade, para muitos, né, a ditadura ela foi realizada justamente para evitar o rompimento dessa ordem social, né? Inclusive para muitos que defendem, né? Dizem, olha, o Brasil evitou uma ascensão do comunismo, do socialismo, né? Vamos lembrar que a gente estava na Guerra Fria, uma nova Cuba, né, de surgir aqui na América Latina, mas de qualquer forma, né, independente de qual for sua visão, a partir de uma análise técnica mesmo, né? Acho que a gente pode destacar primeiro que foi um golpe, né? Um golpe conduzido pelos militares, houve participação civil, claro, mas a cabeça do golpe foram militares, né? Porque justamente houve esse rompimento democrático e não houve um rompimento na ordem, na estrutura social, né? Que se deu ali, na verdade, foi uma continuação, né? Da sociedade, do modelo, né, de organização política, econômica e social que existia no Brasil. Então, de fato, foi um golpe e foi uma ditadura, né? Existem aqueles que vão dizer, olha, a ditadura, aqueles mais comedidos, né, mais em cima do muro ali, vai dizer, olha, a ditadura, na verdade, ela vai começar lá em 68, com a AI-5, né, os atos institucionais, né? Eu tenho aqui em casa, eu gosto muito do Hélio Gaspari, né? Ele tem aí a sua coleção de livros, né, sobre a ditadura. É um dos principais historiadores, né, brasileiros que escreveram sobre o regime militar. Tem muita coisa escrita aqui. Os livros deles talvez sejam os mais clássicos, né? Ditadura Envergonhada, Ditadura Derrotada. Enfim, tem vários aí. São 5, na realidade, né? E eu acho que o mais interessante é pensar nisso, né? Que apesar de para alguns a ditadura ter começado só lá em 68 com a AI-5, a maioria das pessoas, e hoje parece que existe um consenso, né? Consenso é difícil de falar na história, na historiografia, mas é muito majoritário no campo da pesquisa científica que em 1964, com a deposição do João Goulart, nós tivemos uma ditadura no Brasil. E aí eu queria trazer aqui rapidamente o contexto rápido do que aconteceu antes, né? O Brasil vivia ali um momento, você mesmo falou, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, ali nós tivemos o fim da ditadura Vargas, curiosamente assume um militar após o Vargas, né? Ele é eleito ministro da Guerra do Brasil, né? Depois nós temos ali um período, esses 19 anos de período democrático, liberal, né? Que realmente foi o primeiro período. Você falou aí da República Velha, né? Para mim é muito difícil considerar a República Velha como uma democracia, né? O coronelismo, o voto de cabresto, tudo aquilo que a gente conhece, que é difícil tratar isso como democrático, mas de 45 a 64 nós tivemos essa primeira experiência ali, né? Por exemplo, as mulheres, né, puderam votar a partir de 45 e algumas outras aberturas. Só que isso durou pouco, né? Tanto pelo contexto da Guerra Fria, como por um contexto também de conservadorismo, né, político e social no Brasil, né? O Brasil, sem dúvida, a ditadura brasileira tem a ver com o contexto internacional, mas tem muito a ver também com essa posição das elites brasileiras, né? Diante ali do jogo internacional, diante das situações que aconteciam também, né? Posição
aqui dos líderes brasileiros, da elite econômica. Então, estava no poder, né, naquele momento, posterior, ali, lá na antessala da ditadura, o Jânio Quadros, né, que era um populista de direita, né, havia sido eleito, inclusive em muitos aspectos, o Jânio Quadros lembra o Bolsonaro. Né? Ele é uma figura que tem alguns paralelos interessantes com o Bolsonaro, mas estava no poder. E ele fica no poder ali menos de um ano. E ele renuncia ao poder, né? Ele não é derrubado. Vendo as dificuldades que é governar o Brasil, né? Muita gente pensa que foi eleito, tá mandando, né? Nunca foi assim, hoje não é ainda, né? E o Jânio Quadros vendo, né? A democracia, né, gente, ela é uma disputa de poderes, uma relação entre os três poderes ali. Então é difícil, o presidente ele não manda e desmanda ali, né? Ele tem que lidar com rivalidades, ele tem que lidar com opiniões antagônicas. Então é difícil a democracia, é muito mais difícil ditaduras, né? Regimes ditatoriais. Na questão da construção, né? De consenso ali. Então Jânio Quadros renuncia, esperava ter uma reação popular em favor dele, isso não acontece, né? E assume o vice. Curioso lembrar aqui, trazer para os nossos ouvintes, André, que na época a Constituição brasileira tinha um bizarro, né? Tinha algo bizarro que era o fato do presidente e o vice não serem da mesma chapa. Né? Então o presidente era eleito e o vice muitas vezes era da chapa antagônica, porque o vice era o cara que tinha o segundo maior coeficiente eleitoral, que era, na verdade, ali o João Goulart, que era alguém de esquerda, né? Um trabalhista. Né? Então, curiosíssimo isso, né? Sai alguém de direita que renuncia e entra alguém de esquerda. E aí, realmente, a coisa começa a ferver, começa a esquentar. Os militares não queriam, de forma alguma, alguém de esquerda no poder, mas não só os militares, né? Vários setores da sociedade brasileira não queriam João Goulart. É importante também lembrar que o João Goulart tinha muito apoio popular, né? Ele fez marchas aí com 100 mil pessoas na rua no Rio de Janeiro ali, nos períodos mais quentes ali que antecederam o golpe. A reação a essas marchas também foram gigantescas. Então, período de muita polarização no Brasil, né? O período que antecedeu o golpe militar. Ele é derrubado, né? No momento em que ele está lá na China, né? Ele vai visitar lá a China. O Brasil que, inclusive depois interessante ver como o próprio governo brasileiro na ditadura militar se aproxima da China em algum momento, né? Se eu não me engano é o governo Geisel. O Brasil tem a PEI, né? A Política Externa Independente, em que ele vai realizar essa aproximação ali com até governos de esquerda, visando um pragmatismo mesmo, né? Alguns governos, alguns líderes ali, generais que estiveram no poder, tiveram esse viés um pouco mais pragmático, né? Outros um alinhamento automático, né? Como, por exemplo, o Castelo Branco, né? Que foi o primeiro ditador a assumir ali, mas ele é derrubado quando está na China, né? E aí nós temos ali a ascensão, então, justamente, né, do Marechal Castelo Branco ao poder em 1964. Isso é curioso, porque o Castelo Branco, e é interessante também pensar o seguinte, né, André, antes de entrar aí um pouquinho em cada ditador, muita gente fala, isso é um argumento recorrente hoje nos defensores da ditadura, que a ditadura subiu ao poder para evitar, né, a chegada dos comunistas ao poder no Brasil. Eu tenho análise, aí eu pego aí justamente na referência do Hélio Gaspari e em outros historiadores, o Brasil, naquele momento, ele estava muito, muito longe de ter a possibilidade, né, de se tornar um país socialista, no sentido soviético, né, a sovietização da economia. O João Goulart jamais propôs isso, né, mas ele propôs alguns absurdos, né, como, por exemplo, reforma agrária, coisa que os Estados Unidos, França, né, a própria Rússia, vários países, né, a Inglaterra, né, os países do capitalismo liberal fizeram reforma agrária, e o João Goulart, né, não tardia, né, mais ali num período anterior ao século XX, mas fizeram, né, e ele propunha coisas desse tipo, né, redistribuição de riqueza, de renda, reforma agrária, tudo mais, pautas que pro caldeirão político da época no Brasil eram um verdadeiro suco do comunismo, né, foi derrubado, né, e aí você tem justamente a ascensão do Marechal Castelo Branco, que vai dar início a um período de 21 anos de ditadura. E é isso que eu quero chamar a atenção. Se os militares, de fato, queriam evitar, né, a ascensão de uma ditadura comunista no Brasil, eles eventualmente poderiam ter dado golpe, mas
né, provavelmente, eles teriam ali uma transição mais curta, 21 anos de transição, não dá nem para chamar isso de transição, né? É de fato um projeto de poder, que, como eu disse anteriormente, tem a ver com o papel das Forças Armadas. Você também trouxe isso. As Forças Armadas, elas ao longo da história do Brasil, inclusive isso começa lá na década de 20, né? E vai avançando, né? Década de 30, 40, elas vão assumindo cada vez mais um papel de poder moderador, poder tutelador, né? Dentro do Brasil. Isso vai culminar lá em 64 com o golpe. Então, nós temos um Castelo Branco que é chamado, inclusive, de um certo intelectual, né? Dentro da ditadura, um cara estudioso, um cara que não era alguém que a favor da tortura, né? Ele vai inaugurar os primeiros atos institucionais, vai inaugurar o bipartidarismo no Brasil, né? Vai proibir os partidos todos. Nós vamos ter a Arena, né, de um lado, que é o partido da ditadura, e nós vamos ter o partido que é permitido pela ditadura, entre aspas, ali, uma oposição, né, que é o MDB. Então, todo mundo que está ali na oposição vai se blocar no MDB, e nós vamos ter a Arena, que vai ser o governismo. Interessante lembrar também, gente, que a ditadura, ela chegou a um momento em que ela chegou a apontar governadores, né, e chegou a apontar senadores, né, os senadores biônicos ali, né. Então, você tinha eleições indiretas dentro do Congresso para presidente, mas ali um Congresso totalmente dominado pela Arena, né. É algo assim, se a gente vai dizer hoje que a China não é uma democracia, que a Rússia nem se fala, é muito mais democrática hoje do que era a ditadura brasileira de 64, né. Você tem pluripartidarismo, tem uma série de questões ali que nem sonhava o Brasil de 64, né. Então, muito difícil, né, você pensar que não foi uma ditadura por conta desses 21 anos, por conta dessa questão de votações indiretas, apontamento de governadores e senadores, né, uma série de manobras ali, os militares a todo tempo realizando manobras, inclusive fora da Constituição, que eles mesmos vão inaugurar. Quero chamar a atenção aqui, por exemplo, para 1968, né, quando nós temos ali, por exemplo, no poder, a ascensão morre o Arthur da Costa e Silva, né, em 1968, e deveria assumir, segundo a Constituição brasileira, o vice-presidente, que era o Pedro Aleixo, que era um civil. Ali, naquele momento, existe o golpe dentro do golpe, porque o acordo que existia dentro da própria ditadura é quebrado. E para não deixar os militares, os generais, perderem o poder, né, eles dão ali uma rasteira ali dentro dos civis que eram compactuadores da ditadura, e na realidade não assume Pedro Aleixo, né? Assume o Emílio Garrastazu Médici, para continuar ali os generais dando as cartas. Então, quero começar dizendo isso, né? Não dá para dizer que não é uma ditadura por essa série de fatores, e a gente vai entrar aqui no nosso segundo momento em mais alguns fatores aí que destacam isso, e também na questão geopolítica, aprofundar um pouco isso, né? Participação norte-americana, a gente pensa um pouco no Brasil ali, no mundo, né? Qual que era a posição do Brasil, mas eu queria finalizar só destacando essa questão, né, que eu trouxe ali a ponta solta e não amarrei, quero falar agora. Para mim, claro, nós estávamos ali no período da Guerra Fria, existia assim muita tensão política, né, a esquerda mundial, né, a União Soviética e tudo mais, mas assim, a gente vai analisar frio ali, né, com o pé no chão mesmo, qual era a organização política no Brasil. Interessante a gente pensar que não havia um comunista declarado, pelo menos, né, no Congresso brasileiro, tá? Antes da ditadura. Haviam esquerdistas, né, haviam trabalhistas, haviam desenvolvimentistas, né, keynesianos, mas comunista mesmo, naquele sentido soviético ali, praticamente não existiam dentro do Congresso, não existia um partido comunista forte no Brasil, até porque ele tinha sido totalmente desmantelado, né, o Vargas, como você mesmo falou, né, perseguiu muitos comunistas, figura dúbia, né, o Vargas tem muito apoio da esquerda ainda atualmente em alguns casos, né, tem ali alguns saudosistas mais à esquerda que gostam do Vargas, mas ele perseguiu muitos comunistas também, desmantelou o Partido Comunista Brasileiro, então não existia uma estrutura política, não existia uma estrutura de guerrilha, né, muita gente vai lembrar a famosa Guerra da Araguaia. Gente, no auge da Guerra da Araguaia, nós tivemos ali cerca de 100 e poucos homens embrenhados na mata, na floresta amazônica, combatendo contra unidades de dezenas de milhares de soldados do exército. Assim, foi muito mais uma propaganda política, né, a questão da guerrilha do Araguaia, do que, de fato, uma força com capacidade real de ameaçar o regime brasileiro. Jamais a guerrilha do Araguaia teve essa possibilidade, e ela foi o auge, né?
Então nós tivemos alguns movimentos ali de sequestro de embaixadores, explosão de bombas, mas jamais houve uma organização comunista forte política no Brasil, apesar de alguns grupos de esquerda, né? Então, na verdade, um grande engodo, né? Tem muito mais a ver com esse projeto de poder das Forças Armadas, né? Essa chegada ao poder e essa permanência durante 21 anos, do que, né, uma libertação do comunismo no Brasil. Porque, como eu disse, né, falar em expropriação, né, de fábricas, né, de sovietização da economia, isso não passou nem perto em momento algum. Para não tirar o Geisel do poder, porque eles queriam um regime mais forte. Gente, é tão interessante a gente observar como que a dinâmica histórica e social ela vai criando contextos que são avaliados de diferentes perspectivas, né? Porque, apesar de eu concordar com o que o Lucas falou a respeito de não haver aqui no Brasil um ambiente favorável para o estabelecimento do comunismo, né? Gente, sinceramente, se hoje essa narrativa de que o Brasil está sendo ameaçado pelo comunismo é repleto de pontos ali discutíveis, com certeza, nesse período dos anos 60, isso também poderia ser discutível, né? Talvez a gente pudesse dizer que o ambiente bipolar, né, do mundo da Guerra Fria poderia ser um elemento ali para caracterizar uma maior chance, uma maior possibilidade de haver algum movimento aqui nesse sentido. Mas é importante a gente considerar, de novo, os nossos elementos históricos, os nossos elementos sociais. O Brasil, do ponto de vista político, até na nossa política externa a gente pode observar muito isso, sempre mantendo um pragmatismo muito grande, sempre com um dinamismo social que naturalmente neutraliza ou reduz muito as chances de um movimento específico conseguir alcançar o poder através de uma tomada popular, revolucionária. Tudo isso já servia como insumo para a gente chegar a conclusões mais pragmáticas, mais céticas com relação ao movimento revolucionário. É claro que a gente pode observar elementos que poderiam eventualmente contribuir para uma narrativa de precisamos nos proteger do comunismo. A própria movimentação revolucionária que ocorria não apenas na América Latina, mas em outros países do sul global, né, do mundo periférico, mundo colonial, né, a gente via isso no Sudeste Asiático, na África, o que aconteceu em Cuba alguns anos antes, né, os movimentos também de células, né, inspiradas pelo marxismo-leninismo, pelo maoísmo, pelo que aconteceu em Cuba. Agora, tudo é uma questão de como trabalhar esses elementos. Então, o Brasil, o que o Brasil tinha de fato? Nós tínhamos ali as ligas campesinas, que eram movimentos organizados de camponeses, como o Lucas bem falou, movimentos trabalhistas, partidos, sindicatos, organizações de alguma esquerda, mas que é importante considerar, e isso vale principalmente para quem não está acostumado a avaliar os movimentos de esquerda, esquerdas que não estavam alinhadas automaticamente ao marxismo-leninismo soviético centralizador do Partido Comunista Soviético, da União Soviética de maneira geral. Tínhamos aqui, e como o Lucas bem lembrou também, foi combatido e colocado na clandestinidade o Partido Comunista Brasileiro, do Luiz Carlos Prestes, que inclusive adotou durante a clandestinidade uma postura de não aderir a movimentos guerrilheiros, por orientação do Comintern, né, da própria do agrupamento de partidos comunistas alinhados à proposta marxista-leninista. A receita que levou à Revolução na União Soviética não foi por orientação do próprio Comitê Central, colocado em prática via revolucionária pegando em armas através do Luiz Carlos Prestes, que poderia ser uma possibilidade. Mas enfim, né, tô avançando muito nisso. Quero dizer então que o contexto aqui que havia no Brasil era ligas camponesas, sindicatos, partidos
e um governo, inclusive, né, de orientação trabalhista, de orientação nacionalista, que dialogou de alguma forma com o mundo socialista da época, como houve um diálogo também no próprio regime militar, diga-se de passagem, né? E um elemento que eu trago aqui não para servir de espantalho, mas para também contribuir para o nosso debate, é uma análise trazida recentemente de documentos que vieram, que emergiram, né, que saíram do período de sigilo, vamos dizer assim, né, de que havia, claro, uma observação por parte do mundo socialista sobre o Brasil. O Brasil é um país que sempre foi influente, que sempre trouxe um potencial grande, né, com a sua grande população, com o seu grande território. O Brasil é e sempre será um país influente no mundo, isso é fato. Então é claro que um país como o nosso chama a atenção, atrai os interesses de qualquer grupo geopolítico que exista. Então, sim, havia aqui uma observação de grupos de esquerda, de grupos comunistas, soviéticos. Inclusive, é interessante como que havia uma conexão de espiões tchecos, da inteligência da espionagem da Tchecoslováquia da época, ligada à KGB da União Soviética, que estava no Brasil avaliando possibilidades de ganhar maior capilaridade no contexto social nosso para eventualmente implementar alguma movimentação comunista mais forte. Agora, gente, eu não falo isso para causar alarmes, eu falo isso para enriquecer o debate e ilustrar como que o Brasil era um cenário de disputa. É uma disputa que ao que tudo indicava, estava longe de ser uma disputa com uma prevalência dos comunistas. A nossa órbita sempre esteve mais próxima do Ocidente capitalista, e isso é fato, por mais que a gente adotasse uma política independente, de não alinhamento, havia essa maior proximidade, e também trazer em consideração até tentativas pregressas de uma tomada de força pelo poder, de novo, via golpe. E é isso que eu quero entrar aqui no meu segundo tópico, que foi, por exemplo, a Intentona Comunista de 35, que não foi uma revolução, foi uma tentativa de golpe de esquerda. Então, olha só que interessante, da mesma forma que o Lucas muitíssimo bem falou, recorrendo ao Norberto Bobbio, do conceito de revolução e golpe, da mesma forma que tentou-se uma tomada do poder, e essa tomada foi bem sucedida em 64, houve também uma tentativa de golpe interno nos quartéis, uma quartelada por alguns grupos militares simpáticos ao comunismo nos anos 30, que não foi bem sucedido, mas que foi uma tentativa prática de quebrar o regime através de uma ruptura sem uma legitimidade popular. E é por isso que eu acho apropriado para o que aconteceu em 64 o termo golpe civil-militar, porque foi um golpe, foi uma ruptura antidemocrática, usando de regras fora do jogo, vamos dizer assim, para gerar a perpetuação de um status quo, mas que tinha também alguma legitimidade popular. Isso está longe de significar uma revolução, está longe de significar que havia uma unanimidade para a intervenção dos militares. Mas é exatamente por isso, por haver algum sinal de apoio por parte da sociedade, que a gente não teve agora, né, na recente ali, acampamento em frente aos quartéis, não tivemos o que tivemos em 64. Porque o contexto era totalmente distinto. E o contexto de 64 era um contexto de maior estímulo. Havia e isso é importante ser dito por coerência, né? Isso tem que ser falado, havia alguma expectativa por parte de segmentos conservadores da sociedade e segmentos econômicos, de certa forma, também, para que algo fosse feito. Tá? Como havia também uma movimentação internacional patrocinada pelos Estados Unidos para apoiar, direto ou indiretamente, medidas que neutralizassem qualquer possibilidade de crescimento de ideais de esquerda, e reparem, não estou falando de ideais propriamente comunistas, mas de esquerda, que é muito mais do que comunismo, isso tudo serve como um contexto que contribui para chegar às vias de fato que chegamos ali em 64. Então,
Golpe civil-militar me parece uma expressão correta, e o Lucas trazendo uma questão importante também sobre o que João Goulart fez e contribuiu para chegar onde chegamos, que contribuiu para entornar o caldo, vamos dizer assim. Jânio Quadros ousou tocar nas relações sagradas do campo. E aí eu parafrasei o Boris Fausto quando ele mostra que mesmo Getúlio Vargas, com a sua consolidação das leis do trabalho, com a sua CLT, levando direitos trabalhistas para as pessoas nas cidades, até Vargas, do alto da sua autoridade, do seu autoritarismo, não ousou, na sua época, mexer no que Boris Fausto, um historiador famoso, trata como a intocabilidade sagrada das relações do campo. Porque o campo, gente, é o latifúndio, é a relação mais tradicional, engessada e influente mesmo de poder que existe no Brasil até hoje, e que dita muito as regras do jogo. E ditou quando João Goulart decide levar a proteção trabalhista que já havia no meio urbano para o meio rural. Então isso realmente gera uma ruptura, como a gente viu acontecendo, né? E aí, como a gente está falando dessas sutilezas, dessas vicissitudes, eu trago aqui também, já pensando no regime militar em si, como que a gente percebe também internamente no Exército diferentes correntes que disputam entre si, que se combatem a ponto de até se matarem, né? Porque houve, inclusive, derrubadas internas dentro das fileiras militares para que um viés específico do rumo que se desejava para a atuação dos militares à frente do poder se perpetuasse. Então, eu trago aqui para a gente considerar também as linhas que nós tratamos com mais frequência, que são as linhas a linha dura do regime, que foi marcada pelo Médici, que foi marcada pelo Costa e Silva, e também o chamado Grupo Sorbonne, que é o grupo que cometeu, claro, né, juntamente com os demais militares, o golpe, mas que tinha uma perspectiva de que essa transição fosse mais curta, que o poder voltasse para os civis mais rápido, que fosse feita uma intervenção mais pontual, e que acabou estando mais ligado a figuras como Geisel, Figueiredo, o próprio Castelo Branco, que foi o primeiro. Ele tinha essa expectativa também, mas enfim, para trazer essa perspectiva também de que mesmo dentro do Exército, e é bom lembrar que tinha dentro do Exército as pessoas que não queriam o golpe, não queriam que ele fosse cometido, tentativas anteriores ao golpe, tentativas de golpe também, né, nos anos 50, 60, anteriores a 64, foram neutralizadas pelos chamados legalistas, né, os militares que se recusaram a levar adiante a qualquer tipo de ruptura do poder estabelecido, eleito pelo povo, né? Então isso acabou não sendo uma voz majoritária no contexto do golpe de 64. Esses oficiais, inclusive generais, que se colocaram contra, foram perseguidos durante o regime. Então, no topo, vamos dizer assim, essas nuances valem ser colocadas em consideração também. Da mesma forma que a oposição a esses regimes também precisa ser colocada em consideração, como eu trouxe na minha primeira fala aqui. Se a gente tratar hoje todas as pessoas, todos os grupos, todos os movimentos que se colocaram contrários ao regime militar como democráticos no ponto de vista da democracia liberal, desejosos de voltar com o regime que havia antes do golpe de 64, se nós dissermos e tratarmos todas as pessoas que participaram de iniciativas de oposição ao regime militar fossem colocadas no mesmo patamar, na mesma categoria, nós estaríamos sendo extremamente ingênuos, incorretos e injustos na própria avaliação histórica. Porque havia grupos que, sim, recorriam a medidas drásticas para
chamar a atenção da opinião pública internacional para o que acontecia no Brasil, não necessariamente para que o país voltasse a adotar a democracia liberal que foi perdida com o golpe de 64, mas que levasse a um outro caminho mais alinhado a uma política implementada em países que adotavam o marxismo-leninismo, que é um modelo de partido único que, para uma perspectiva de democracia liberal, poderia ser considerado uma ditadura também. Então, até que ponto, da mesma forma, a gente não pode considerar que, então todos aqueles que lutaram contra a ditadura eram terroristas, causavam o terror matando pais de família, sequestrando pessoas de bem, roubando bancos, sequestrando aviões, eram todas pessoas que queriam implementar o comunismo no Brasil para que a gente fosse escravizado em gulags, né? Também são dois extremos que a gente precisa combater, porque de todo vamos dizer assim, de toda a frente ampla que existia para fazer frente ao regime militar, haviam aqueles que defendiam o retorno à democracia liberal, haviam os legalistas, haviam aqueles que defendiam uma oposição consentida, que era se filiando ao MDB, que era o partido de oposição da época, manifestações religiosas, manifestações silenciosas, a desobediência civil, mas também grupos que iam na linha do que se viu em Cuba, do que se viu em levantes na África, no Sudeste Asiático. Então, grupos como Comando de Libertação Nacional, Colina, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares ou VAR Palmares, né? Pessoas que eram filiadas a partidos de esquerda, partidos comunistas que aderiram à guerrilha urbana. Talvez o caso aí mais controverso e conhecido é o do Carlos Marighella, né, que é visto por muitos como um herói, porque lutou de forma contundente contra o regime militar, mas que, por outro lado, lutava em prol de uma ideologia que para muitos é tido como autoritária, ditatorial também, só que de polo invertido, né? Então, mais uma vez aqui trazendo muito mais pontos de ação para entender o que significou esse período para a nossa história, do que propriamente caminhos, respostas prontas para vocês que, enfim, precisam desenvolver as análises e o raciocínio crítico desse período conturbado, né? Enfim, volta aí pro Lucas para seguir nesse episódio que tá frenético, eu tô adorando. Realmente, como foi um período muito longo da história, são 21 anos, né, de ditadura, nós tivemos várias etapas, né? Existem até os autores que falam, foram ditaduras, né, durante todo esse período, né? Eu acho que algumas coisas elas ficam patentes, né? Primeiro que é verdade, né? A ditadura ela teve um apoio popular anterior à sua declaração, né? A sua deflagração, que era também muito grande, né? A sociedade brasileira sempre foi muito conservadora, né? Muito religiosa, muito conservadora. O fantasma do comunismo, né? Durante a Guerra Fria, de fato, tinha um peso muito grande, a gente não pode diminuir isso, a despeito do que eu falei antes, né, do ponto de vista prático, né, nós tínhamos pequenas células, né, você mesmo falou e citou vários grupos, que na realidade eram pequenas células, com pouca capacidade operacional, pouquíssima capacidade financeira, né, pouquíssimo treinamento, né, tem aquela coisa, iam lá para Cuba e tal, mas era realmente pequeno, né, quando você olha dentro da estrutura colossal que as Forças Armadas brasileiras possuem ainda hoje, né? Mas eu acho interessante pensar o seguinte, que de fato, né, nós tivemos vários grupos que apoiaram a ditadura brasileira subir ao poder, alguns notórios, né? O próprio Grupo Globo, né? Inclusive já publicamente se retratou, pediu desculpas por ter apoiado a ascensão da ditadura militar. Então, o conglomerado de imprensa no Brasil apoiou a ditadura, muitos setores da Igreja Católica, né, setores latifundiários, como você já falou aí, enfim, eram os grupos talvez mais tradicionais, né, da economia brasileira também apoiaram aí a ditadura. Mas eu quero chamar a atenção para as Forças Armadas, né, você mesmo disse, né, houve resistência, né, eu já vou falar disso, mas majoritariamente, claro, né, dentro das Forças Armadas, a questão ali, sobretudo entre os altos oficiais, né, e também os oficiais de baixa e média patente, o apoio era maior do que o legalismo, né? Nós tivemos algumas figuras antológicas famosas, como o Marechal Lott, né? Que evitou uma ditadura alguns poucos anos antes da ditadura de 64,
quando durante o regime o governo do Juscelino Kubitschek, o exército já queria pôr as asinhas de fora, e aí o Marechal Lott, famoso pelo seu legalismo, né, o General Lott, acaba evitando essa aventura aí precoce, né? Só que em 64 ele não está lá, ele não consegue, né, fazer esse movimento. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: apesar de realmente a ditadura ter tido um apoio, principalmente no início, né, teve um apoio grande, depois com as décadas se passando, houve um certo desgaste, né? Já quero comentar isso também, mas muitos grupos logo de início perceberam a cagada, né? Com todo o perdão da palavra aí, todo o perdão da palavra aí, a cagada mesmo, né? Vou usar a palavra sem medo. Que eles tinham feito, né? E aí eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, para o governador da Guanabara, né? Que era ali então Carlos Lacerda, né, que era um notório, ferrenho anticomunista no Brasil. Era alguém que não queria de forma alguma um governo do João Goulart, né, que nem era um comunista, como nós mesmos falamos, né, e não queria governo de esquerda nenhum, né. Então ele vai, num primeiro momento, assim como vários outros políticos ali de direita, de centro-direita, vão apoiar a ditadura no início e depois vão ser perseguidos pela ditadura. O próprio Juscelino Kubitschek, né, que não era nenhum comunista, nossa, ele estava longe disso, né? Foi perseguido pela ditadura comunista, né? O Carlos Lacerda, que eu falei agora, também foi perseguido, foi colocado na clandestinidade pela ditadura militar. Então, muita gente de direita logo percebeu, né, a furada que tinha entrado ali, porque aquela coisa, né? Regime de exceção é complicadíssimo, né? Se os caras que estão ali decidem te transformar num inimigo, principalmente depois do AI-5, né, onde, de fato, basicamente ficou permitido que os militares fizessem o que eles quisessem, né, destruiu completamente a tripartição de poderes no Brasil, e realmente era isso. O AI-5 abriu espaço para que os militares fizessem o que eles quisessem, né. A lei ali, ela foi pulverizada e habeas corpus, por exemplo, no Brasil acabou, né, podiam te prender ali, te jogar numa cela, não te contar por quê, e você ficava lá por período indefinido, né? Então, assim, não existia direito, né, no Brasil, do ponto de vista legal, liberal, como a gente fala hoje, né? Não existia segurança jurídica no Brasil daquele período. E aí é curioso, né, que muitos grupos logo de cara vão se arrepender dessa posição, né? Inclusive muitos jornalistas também que estavam apoiando ali essa ascensão ditatorial vão se arrepender. E o Brasil, ele vai passar esses 21 anos ali alternando, né, entre um ufanismo radical ali, principalmente por conta de alguns eventos importantes. O Brasil é tricampeão mundial na Copa do Mundo na década de 70, né, em 1970. Nós vamos ter ali o chamado milagre econômico, né, onde também nós vamos ter taxas de crescimento econômico surpreendentes, né, durante um bom tempo ali, alguns anos. Nós vamos ter a criação de obras faraônicas, né, abertura de rodovias, né. Inclusive eu diria, viu, André, essa foi a parte boa da ditadura militar, né? Expansão das universidades federais no Brasil, né? Criação de muitas obras, como eu falei, né? Rodovias. Itaipu, né? Foi construído ali, o binacional Itaipu, foi construída pela parceria da ditadura Stroessner no Paraguai com a ditadura brasileira também. Então nós tivemos ali uma série de questões sendo realizadas. O próprio programa nuclear brasileiro, né, também interessante lembrar que tem início ali, né, o Brasil importa a tecnologia da Alemanha, né, e vai realizar a construção das 2 usinas nucleares, né, Angra 1, Angra 2, vai iniciar esse projeto todo aí, né, interessante, né, algo que os americanos não queriam, né, que o Brasil se tornasse uma potência nuclear naquele momento, mas vai acontecer. Então você tem uma expansão das obras estatais, né, você tem um investimento, um Estado forte, né? Inclusive do ponto de vista econômico, né? Um Estado interventor. O Brasil vai viver aquele momento com governos fortes do ponto de vista econômico e também, claro, né? Governos que vão, ao mesmo tempo, violar direitos humanos de maneira assim, sistemática, né? E destruir a segurança jurídica e política no Brasil, como eu falei anteriormente. Então, nenhum momento político, Brasil, sobretudo o momento que dura 21 anos, vai ser um momento monolítico, né? Será um momento fácil de interpretar, um momento que você vai dizer e vai virar e falar, olha, só teve coisa ruim
ou só teve coisa boa, né? Mesmo na ditadura militar, sem dúvida, há projetos que deixaram legados importantes para a história do Brasil, para o desenvolvimento brasileiro. Tá aí até hoje Itaipu, né? Inclusive 2024 até ano de renegociação dessa parceria com o Paraguai, de uma obra lá da década de 70, lá do período da ditadura militar. Então, chamar atenção para isso também, para essa complexidade, né, que a gente viveu ali naquele momento. Mas, apesar disso, eu quero chamar atenção para outras questões importantes. Eu não quero aqui de momento, de forma alguma, colocar na balança de forma equilibrada, né? O que foi a ditadura. Então teve o lado bom, teve o lado ruim, então, né, foi ali equilibrado. Não, eu não observo dessa forma. De novo, acredito que a maioria dos historiadores que são democratas, que são liberais, né, que são pessoas aí que acreditam em direitos humanos, por exemplo, observam dessa forma. Primeiro, né, é importante destacar, os militares queimavam os documentos, né? Queimavam os documentos. Então muita coisa que a gente sabe hoje da ditadura, né, a gente sabe através de documentos nos Estados Unidos. Lá existe uma lei de imprensa que realmente é muito mais respeitada que aqui, né? E por mais que demore muitas décadas para ser desclassificado, eles desclassificam as coisas lá. Então muita coisa que era falada aqui no Brasil, ordens dadas aqui no Brasil, né, coisas que a gente imaginava, mas não tinha certeza, a gente acaba descobrindo aí nos últimos anos por conta de documentos nos Estados Unidos. Porque no Brasil foi tudo queimado, né? Isso também é um crime histórico, né? Um apagamento histórico, um dos piores crimes, né? Uma dificuldade ali, uma negação ao direito à memória, né? Algo terrível, né? Que os militares também produziram no Brasil. Além dos crimes contra a humanidade, né? Que a gente sabe aí, que eu não vou ficar citando aqui, são coisas horrorosas, né? Eu recomendo, para quem tem estômago forte, um dos livros mais terríveis que eu já li, né? O Brasil Nunca Mais, né? Um compilado, né, de relatos dos torturados durante a ditadura. E aí é algo assim que mostra não só, claro, o próprio horror que as vítimas viveram ali, os crimes mais brutais, hediondos, totalmente comparáveis ao nazismo, né? Sem dúvida, esses ditadores e os seus asseclas desceram de tobogã pro inferno, né? Estão lá agora no colo do Cramunhão. Mas crimes totalmente comparados ao que a gente vê em regimes de exceção como o fascismo e o nazismo. Eventualmente, claro, numa escala menor, né? Mas ali na escala dos grupos atingidos, realmente algo fora do comum, né? Fora do comum, pelo nível de sofisticação. E aí talvez algo interessante, né, André? Porque além da própria questão de ser recente, né, mais recente, por isso talvez a gente lembre mais da ditadura militar brasileira do que do período Vargas, tem essa questão, né, de que o nível de sofisticação dessas torturas realmente surpreende, e muitos desses sistemas de torturas adquiridos, treinados, né, trazidos para o Brasil através da chancela norte-americana, né? Muita gente, assim como os guerrilheiros iam para Cuba para treinar, né? Os militares brasileiros iam para Washington, né? Para West Point, né? Anápolis, para treinar e aprender esses sistemas lá também. Então, o nível de sofisticação subiu muito, né? E aí, essa questão dos Estados Unidos, né? Eu queria finalizar com esse legado geopolítico, né? Primeiro que, como a gente comentou aqui, né? Cuba foi realmente um histórico, né? Rompimento de Cuba, surgimento de um outro modelo político na América Latina que independente de ser um modelo político, e aqui eu tô falando independente pelo seguinte, gente, eu tô até tentando aqui nesse momento não fazer um juiz de valor sobre o que acontecia em Cuba, porque a gente não tá falando de Cuba aqui, né? Talvez a gente possa ter um episódio de Cuba e poder comentar sobre as nuances, né? Que certamente tem muitíssimo para criticar no que aconteceu e que acontece em Cuba. No entanto, não há dúvida que esse foi o primeiro modelo político, né, durante o século XX ali, né, e até também pegando o século XIX, que surge alheio à vontade norte-americana, né, alheio à vontade ali dos Estados Unidos. Então, é um regime político alternativo que incomoda muito os Estados Unidos por isso, e os Estados Unidos, né, tinham ali o Brasil e todo o hemisfério ocidental, a América, né, como o seu quintal, né? Isso aí tá muito explícito, né? Desde o Destino Manifesto, depois a doutrina Monroe, né? A ideia de América para os americanos, né? Sempre lembrando que americanos nesse sentido são eles, né? Os Americans, né? Não nós aqui sul-americanos, mas a ideia de que, olha, a Europa, as outras potências não mandam aqui, quem manda é os Estados Unidos. E um país da magnitude do tamanho do Brasil jamais, né, poderia se converter em um regime que desafiasse ali o interesse norte-americano, mesmo que esse regime não fosse comunista, né? Então, os Estados Unidos fizeram muito, né, para contribuir para
a ditadura brasileira emergir, né? Não só ali nos bastidores, na diplomacia, né? A figura importantíssima, né? Foi o embaixador Lincoln Gordon, né? Dos Estados Unidos, que operou aqui no Brasil, não só do ponto de vista diplomático, né? Com propagandas também, né? Um bombardeio propagandístico de Hollywood, todas as armas de soft power que já existiam ali no arsenal americano, mas também com o hard power, né? Vamos lembrar que quando é deflagrada a ditadura militar, os americanos, né, sabiam que a possibilidade de um levante era muito baixa por conta daquilo que eu falei anteriormente, né? O nível de articulação e de capacidade dos grupos de esquerda era bastante precário, mas mesmo assim os Estados Unidos declaram a Operação Brother Sun, né? Eles vão deflagrar a Operação Brother Sun, que foi uma operação que chegou a deslocar um porta-aviões aqui para o litoral do Brasil, abarrotado de armas, né? Principalmente armas leves, né? Mas muita munição, muita arma, metralhadora, fuzil, né? Para armar o exército brasileiro contra uma eventual escalada, né, de resistência. Essa resistência não acontece, principalmente porque o próprio o João Goulart, né? Ele vai se exilar no Uruguai, realmente ele temendo um banho de sangue. O Brizola, né? Que vai tentar combater ele, de fato, a ditadura, ele não vai ter aquele apoio que ele gostaria, né? Ele vai realmente, até nos primeiros momentos, tentar um enfrentamento contra a ditadura militar, um enfrentamento armado pelo restabelecimento da democracia, mas não vai conseguir. Então a Operação Brother Sun, ela é uma espécie de cartão verde, né, que os Estados Unidos dá em apoio à ditadura, né? Não só por debaixo dos panos, mas vai abertamente, né, realizar um apoio militar, falando, olha, sim, queremos a ditadura aí no Brasil, para que, de fato, né, não surja um outro país que ouse desafiar o interesse norte-americano. Dessa vez um país muito maior, né? Um país de proporções continentais, com muitos milhões de habitantes, né? Uma economia grande, e que, de fato, poderia começar a preocupar ali o interesse americano dentro desse jogo bipolar, né? Como eu disse, mesmo que não fosse um país socialista. A ideia é de hegemonia, né? Algo que as doutrinas geopolíticas americanas estão aí há muito tempo tentando implantar, né? Não deixar sair para fora ali o mínimo possível de interesse da sua perspectiva, sobretudo no seu hemisfério de influência direta, que é a América, o Ocidente, né? Então, esse papel foi central para que a ditadura pudesse se consolidar e durar 21 anos. Por fim, André, para jogar uma pá de cal aí em cima desse assunto, fechar a tampa do caixão, lei de anistia, né? Uma vergonha, né? Aí eu acho que a gente pega um pouco do que é também a história do Brasil, né? Tudo acaba em pizza, né? Os militares, eles realmente vão só sair do poder quando eles tiveram a segurança de que não seriam julgados, né, pelos crimes da maior gravidade que eles cometeram, né? E aqui eu quero lembrar também, gente, ó, muitas vezes se fala, né, não houve corrupção na ditadura, né? Primeiro, existem vários estudos hoje que levantam exemplos fáticos, né, com números e tudo, sobre os casos de corrupção na ditadura que existiam, sim, mas acima de tudo, né, não existiam órgãos de controle. Então simplesmente não existia como averiguar se tinha ou não corrupção. Né? A corrupção, é claro, ela era latente ali, né? Não existia Ministério Público, né, independente, não existia Judiciário independente, então a roubalheira rodava solta, ele comia solta e não tinha quem fiscalizar, né? Então a lei de anistia, ela vai dar um resguardo não só para os crimes, esses crimes de corrupção, crimes contra a humanidade, né? Torturas e tudo mais, algo que os vizinhos aqui do Brasil não vão fazer, né? Uruguai, o Chile, a própria Argentina vai julgar os seus militares, vai prender os torturadores, vai prender esses criminosos, né? Esses criminosos vão todos ali ser julgados. E hoje, né, a gente tem um outro papel que as Forças Armadas têm nesses países por conta da lei de anistia lá, né? Nesses países da América do Sul. Os militares, eles foram colocados nos lugares deles, né? No lugar constitucional. Não há dúvida que as Forças Armadas têm um papel muito importante, mas Forças Armadas não são poder, né? Elas não são poder. Forças Armadas não mandam, né? Forças Armadas obedecem, né? Não é poder executivo, não é poder judiciário, não é poder legislativo, é um ramo ali da burocracia do Estado, né? Assim como você tem funcionário público, o militar é um funcionário público, né? Isso segundo a Constituição, né? Então, eles têm um papel a cumprir, um papel muito importante de vigilância, proteção das fronteiras, né? Um papel ali de evitar, né, que o Brasil sofra ameaças, soberania nacional contra eventuais ameaças externas, né? Existem até alguns casos de possibilidade de ação das Forças Armadas no Brasil, né, as famosas no interior do Brasil, né, na
cidades e tudo mais, as famosas GLO, né? Esquece o artigo 142, né? Hoje, a maioria dos juristas, assim, eu digo 99,9% dos juristas sabem que o artigo 142 não dá o direito da declaração de uma ditadura. Agora, essa semana, o próprio STF teve que julgar isso, uma coisa óbvia, né? Que artigo 142 não dá direito a declarar golpe militar, rompimento democrático, até porque justamente as Forças Armadas não têm esse poder. Elas não têm, né? O direito não dá esse poder a ela, a Constituição também não dá. Então, a lei de anistia fica aí como essa mancha, né, na história brasileira de um problema não resolvido. E que a gente vê os ecos, né, desse papel aí que não foi estabelecido corretamente dos militares no Brasil hoje, na atualidade, né? Agora, né, está sendo debatido aí essa eventual golpe que foi tentado no Brasil, essas aventuras, né? A Polícia Federal já tem uma série de provas que começam a se avolumar em torno de organização ali dos militares, né, para poder confabular sobre o poder, quem tá no poder, quem não tá, algo que obviamente não é um papel deles. Então, acho que isso é uma coisa pra gente ficar atento, chama a atenção aí, essa questão da lei de anistia, né, como não tem como voltar no passado e resolver, fica aí pros historiadores debaterem e trazer esse debate para as novas gerações. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações. E muito bem, minha gente, a gente poderia ficar aqui um episódio igual o Xadrez Verbal e outros titãs aí de tempo do mundo dos podcasts, mas precisa se ater aqui a uma moldura, a um limite, né? Então, a gente certamente vai recorrer a essa temática, fazer uma remissão a esse momento histórico tão difícil que nós vivemos e que precisa ser resgatado para pensar no futuro, para pensar no fortalecimento das nossas instituições democráticas, no debate público, na conscientização, no espírito crítico, tanto para avaliar o regime em si, como também para avaliar todas as forças contrárias a esse regime e que estiveram ali dispostas ao longo da sua existência. Então, muitas reflexões, ainda é uma ferida aberta de muitas formas, sob muitos pontos de vista, para o nosso presente, para a nossa democracia. Então acho que a melhor forma da gente pensar e trabalhar esse momento histórico é discutindo, pondo em consideração, não se privando do debate, não se privando de toda a consideração que vem e toda a complexidade que vem desse período, né? Então, ficamos por aqui, agradecemos a vocês que ficaram até o final, sempre bom e importante ter vocês aqui construindo conosco, e não deixem, gente, de opinar sobre os episódios, de se envolver de alguma forma com o que a gente produz, participando dos nossos encontros mensais. Essa última quinta-feira de abril já teremos mais um encontro, né? Não deixem de participar, avaliem aí, conversem conosco, se comuniquem conosco, estamos com os canais abertos aqui para vocês falarem. Não deixem também de contribuir conosco, se vocês tiverem condição, mandem um pix lá para contato.geopolis@gmail.com, é a conta do Lucas, a gloriosa Caixa Econômica Federal, que tantas coisas boas faz para esse país, e enfim, né? Continuem conosco, sigam caminhando conosco, é um prazer ter vocês aqui fortalecendo essa iniciativa. Por aqui, agradeço mais uma vez pela sua atenção e, claro, pela condução dos trabalhos, a co-condução dos trabalhos com meu grande amigo Lucas Mendes. Valeu, André, foi um prazer estar aqui com você hoje de novo, né? Tema, assim, quente, espinhoso, mas que, como você disse, merece ser debatido, né? Um assunto que está aí aberto na história brasileira. Eventualmente, temos que voltar a falar mais sobre isso, mas sempre um prazer estar aqui também com vocês, os nossos ouvintes que apoiam, que estão aqui sempre nos ouvindo, trazendo críticas, comentários. Como o André disse, não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, né, o nosso Geopolis lá no Instagram, e contribuir da maneira que você puder, da maneira que você achar mais justa. Semana que vem estamos aqui de volta com mais assuntos espinhosos, mais temas políticos e geopolíticos aí para debater com vocês. Grande abraço, valeu, tchau, tchau, até mais.